Bom, professor Jorge de História, pessoal, mais uma aulinha aqui para vocês, tá? Sobre o primeiro reinado, pessoal, segundo ano aí, foco firme e trabalho. Vamos lá? Na sequência aqui, vamos entender o que é o primeiro reinado na estrutura da nova ordem internacional. Lembra que pós-Napoleão o mundo já não é mais o mesmo, né? Então, a grande obra de Napoleão foi consolidar o ideal burguês. Em função disso, a família real veio para o Brasil e dentro desse processo do período joanino, ela se vê obrigada a retornar a Portugal após o período napoleônico. Então temos a chamada Revolução do Porto na sequência, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A Revolução do Porto é uma revolução liberal burguesa, acompanhando aquele sistema das revoluções burguesas na Europa, né? Como foi a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e a Revolução do Porto. A Revolução do Porto cria uma corte liderada pela burguesia portuguesa e que tem como objetivo obrigar o Dom João a retornar a Portugal. Dom João quis ficar no Brasil, queria enviar Dom Pedro como regente para Portugal, mas as cortes não aceitaram e ele se viu obrigado a retornar para Portugal. Na sequência, a gente vê isso, né? Então, o grande problema aqui no retorno de Dom Pedro é que as cortes tentam promover um processo de recolonização, restabelecer o pacto colonial. E nesses dois processos surgem duas figuras importantes, Gonçalo Ledo e José Bonifácio de Andrade Silva. Temos aqui o José Bonifácio de Andrade Silva, que queria implantar no Brasil uma monarquia constitucional. E esse grupo é o grupo da ala mais conservadora, né? Estava vinculado aos proprietários de terra. O segundo projeto é do Gonçalves Ledo e Cipriano Barato, tá joia? E esse grupo é influenciado pelas lojas maçônicas, que ganham muita importância no século XIX no Brasil, graças ao chamado intercâmbio comercial, fruto, né, da abertura dos portos, né? Então, esse grupo era um grupo mais radical. Eles propunham, né, uma república, tá joia? Então, a liberdade econômica, política, e para tanto o rompimento da fome era importante. Esse grupo é um grupo um pouquinho mais liberal, tá joia? Porém radical na sua estrutura, na medida em que propõe implantar uma república no Brasil, né? Então, a elite agrária se assusta um pouco. Na sequência, a gente vê a instalação, né, a necessidade do retorno de Dom João a Portugal. E aí, Dom Pedro fica, e nesse sentido, né, a elite agrária exportadora brasileira, né, escravista, né, fortalece internamente Dom Pedro com o objetivo de mantê-lo, né, como uma liderança dentro do território nacional, né? Então, mais uma vez, as lojas maçônicas são importantes nesse processo, principalmente o apostolado, né, que surge aqui de uma ala liberal moderada. Então, vamos entender que na história do Brasil, sempre as mudanças serão liberais conservadoras, ok? Na sequência, a gente vai ver que Dom Pedro, apoiado por essa elite, estabelece o cultas. Então, o que era o cultas? As leis que vinham da corte portuguesa teriam que ser admitidas por Dom Pedro, tá joia? Então, nesse processo, a elite agrária exportadora latifundiária escravista, né, através da imprensa, fortalece Dom Pedro. Então, Fico e o Cundas faz parte desse processo de ruptura com a metrópole. Na sequência, a gente vê que a independência do Brasil, né, ela é política, mas mantém-se uma dependência econômica em relação ao capitalismo internacional, cuja grande liderança era, obviamente, né, a Inglaterra, né? Nesse sentido, Dom Pedro, ao proclamar a independência, sofre uma certa oposição daquelas províncias ligadas às cortes portuguesas. E para enfrentar essas províncias, Dom Pedro é obrigado a instalar ou contratar um exército de mercenários, porque não houve um exército de libertação no Brasil e o povo também não foi chamado à luta, né? Então era praticamente um golpe da independência do Brasil, perpetrado pela elite agrária exportadora latifundiária escravista, com a presença de Dom Pedro I no seu comando no primeiro momento. Tá joia? Então, alguns grandes mercenários da Europa vieram para o Brasil, né? Portugal vai reconhecer a independência do Brasil, mas exige de Brasil uma indenização. Então, veja bem, o slide aqui é bem bacana porque ele mostra, né, que o povo não entendeu direito, né, e achou que era só mais um produto inglês, como deixar claro aqui, por conta da presença portuguesa no Brasil. Na sequência,
você vai ver que a Constituição será elaborada nesse conjunto, né? Vai ser uma Constituição feita pela elite agrária exportadora latifundiária, que tem como objetivo, né, controlar o imperador. Por quê? Sabia-se que era um arranjo político. Então o imperador era filho do rei de Portugal, herdeiro da coroa portuguesa. Então a elite resolveu fazer uma Constituição nos moldes daquelas constituições que já eram estabelecidas na nova ordem internacional, só que Dom Pedro não reconheceu esse papel, né, desse processo, dissolveu essa Constituinte, chamada de Constituição da Mandioca, formou um conselho e impôs uma Constituição otorgada. Você vai ver aqui na sequência, né, algumas características dessa Constituição, né? Então é importante prestar atenção, porque haverá aqui, né, o voto censitário, a união entre a Igreja e o Estado, importante, porque a Igreja passa a ser um instrumento, né, do Estado na manutenção da ordem, tá, ok? E os 4 poderes, que eram o poder legislativo, executivo, judiciário e moderador. E o moderador e o executivo controlado por Dom Pedro, com o moderador permitindo a Dom Pedro a intervenção dos demais poderes. Então, na verdade, você criava uma Constituição em que, na contramão da própria história, né? Se o mundo fazia constituições liberais e burguesas, no Brasil nós tínhamos uma Constituição praticamente absolutista. Ok? Na sequência, a gente vai ver que esse regime absolutista gerou uma revolta, né? O primeiro movimento a se opor a esse absolutismo de Dom Pedro foi a Confederação do Equador, tá joia? E se expandiu, né, para Paraíba, para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, né? Então Dom Pedro teve que agir de forma violenta com relação aos líderes, né, na liderança, Cipriano Barata, Frei Caneca, Manuel Carvalho, que era o governador, tá joia? Padre Miguelinho, quer dizer, havia um grupo de indivíduos que propunham uma mudança radical, uma república, né? O perigo da fragmentação do território nacional foi violentamente reprimido pelo Império, com a execução de Frei Caneca, né? Na sequência nós teremos outros episódios que vão enfraquecendo Dom Pedro, né? Em popularidade vai aumentando, né? Um outro fator, a perda da província, né? Numa guerra entre Brasil e Argentina por conta da província Cisplatina, né? Com a intervenção da Inglaterra, obviamente, né? A sucessão da coroa portuguesa também após a morte de Dom Pedro, de Dom João VI, né? Leva a uma disputa no futuro entre o irmão dele, Dom Miguel, e o próprio Dom Pedro, porque Dom Miguel vai para Portugal como regente, né, em compromisso de noivado com a filha, né, de Dom Pedro, Maria da Glória, a sobrinha, mas chega em Portugal, ele acaba assumindo com o apoio das cortes o controle e se torna rei. Dom Pedro então passa a lutar contra o próprio irmão, né, e isso ia desgastando, né, a imagem de Dom Pedro junto àquela elite agrária exportadora latifundiária e ganhando cada vez mais, né, opositores. Na sequência, você vai ver aí que a agonia do Império se intensifica. Livro Badaró, de São Paulo, mais veemente opositor, faz críticas contundentes a Dom Pedro, acaba assassinado, né? Dom Pedro foi incriminado, mesmo não sendo responsável. Alguém amigo de Dom Pedro mata um livro Badaró, e é óbvio que a imprensa em geral e a própria elite procura, né, inserir Dom Pedro nesse processo, para desgastar ainda mais a imagem. Então Dom Pedro acaba ficando isolado, vai a Minas Gerais fazer uma visita, recebido friamente pelos chamados mineiros, né, e pelos paulistas também. Quando volta ao Rio de Janeiro, os portugueses fazem uma festa para Dom Pedro, existe uma disputa, né, política ali naquela região, vem a noite das garrafadas, tá joia? E o desgaste de Dom Pedro acaba se intensificando. Nesse sentido, Dom Pedro acaba abdicando do seu trono em favor do filho Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, né? E esse episódio acaba levando o Brasil ao que a gente vai conhecer nas próximas aulas, que é o período regencial. Ok, pessoal? Na próxima a gente vai ver aqui a nossa aula, né, se encerra com a perspectiva do chamado, né, período regencial, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, olha só, né, a imagem aqui é importante, né? Puxa, depois da nossa independência melhorou muito, né? E melhorou um bocado. Você vê que as estruturas estão mantidas, tá ok? Então, é assim que a sociedade brasileira
começa a conviver com uma nova realidade. Pessoal, então eu estou pedindo aí para vocês fazerem as atividades da apostila, fazer a atividade online, tá joia? E continuar, né, trabalhando para que a gente possa desenvolver cada vez mais o conteúdo do segundo ano. Valeu, pessoal, um abração para vocês.